Nós vamos seguir aqui no nosso tema sobre medo. Quem aqui gosta de beterraba? Não muito, mas Eu não gosto de beterraba. Também não. Não gosto. Eu como, mas não gosto. E a Juliana, né, inclusive, ela não pôde estar aqui porque ela está fazendo um curso lá pela empresa, mas eu sei que o coração dela está aqui, que daqui a pouco ela chega aí, como diz a Léa, né, esbaforida, e vem correndo. Mas olha só, beterraba é uma das é o que? A beterraba fala aí, Jorge. Legumes. Isso. Dos que eu não gosto. Na verdade eu como quase de tudo, mas a beterraba eu como, mas não gosto. E a Juliana, ela por muito tempo teve problema de anemia, né? Então ela tinha que comer beterraba. E aí eu falei, não tem como esse negócio, né? Porque aí teve um dia lá que ela fez beterraba cozida e eu comi um montão assim, que eu falei, vou acostumar a comer isso. E eu comi a beterraba, e aí passou, esqueci disso, e antes de dormir eu fui ao banheiro, né, fazer xixi antes de deitar. E aí quando eu fui fazer, eu tomei um susto enorme. Jesus, o que aconteceu? Estou sangrando. O susto, por quê? Eu comia a beterraba e, como eu não sou muito de comer, eu não sabia que ela causava isso, né? Ela muda a cor da urina. E saiu lá, eu falei, pronto, agora eu estou morrendo, né? Mas nós, como dizem aí, né, nós somos o que comemos, né? Aquilo que nós comemos, nós nos tornamos, né? Porque é aquilo que vai gerar o nosso sangue, as proteínas. E do que nós nos alimentamos, né? Às vezes nós nos alimentamos de tanta coisa, porque nós não nos alimentamos apenas de comida, né? Nós nos alimentamos também de informações. E às vezes nós ficamos tanto tempo nos alimentando de informações ruins que nós somos tomados pelo medo. Quem fica lá, né, nos telejornais aí, né, principalmente na parte da tarde, só passa isso, é só assalto, é morte, é crime. E às vezes nós ficamos tão cheios disso que não queremos nem sair de casa. A minha sogra, ela mora lá em Poços de Caldas, né, em Minas, e aí ela fica assistindo jornais, e aí quando acontece alguma coisa, problema no metrô, não sei aonde, ela liga para a Juliana, você está aí, você está no metrô, como é que você está, minha filha? Está tudo bem com você? Parece que São Paulo, né, é pequenininho, acontece uma coisa lá do outro lado, mas daquilo que nós alimentamos a nossa mente, e às vezes nós somos tomados, né, pelo medo, pelo desespero, porque ocupamos a nossa mente com tantas coisas, tantas preocupações, que aí o nosso coração se enche de medo. Relembrando aqui, né, estamos meditando na carta de 1 João, capítulo 4, verso 18, que diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Curva a sua cabeça um instante. Querido Deus, nós pedimos a Tua graça, Senhor, neste momento, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações, ó Pai, e permanecer nele, não sejamos roubados, Senhor. Por isso, vem levar, Pai, toda distração, ó Deus, venha tirar do nosso meio, Pai, toda preocupação, para que nós possamos estar aqui presentes, Senhor, de corpo, alma e espírito, e a Tua palavra, Senhor, possa achar guarida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como estamos numa série, né? Vamos recapitular aí, quem não esteve na quarta-feira, não ficar fora
né, daquilo que temos tratado aqui. Então nós estamos aprendendo, né, que são 3 tipos principais de medo. Todos os outros medos vão se enquadrar aqui nesses 3 tipos de medo. O medo natural, né, que é o sentimento do medo, isso que muitas vezes é alimentado, né, pelo aquilo que nós ouvimos, quando nós nos concentramos, né, em alguma coisa e vamos alimentando, vem o medo natural, né, que é esse sentimento de medo. Quem aqui gosta de filme de terror? Ah, muito bem. Eu não gosto de filme de terror. Eu deixei de assistir há muito tempo. Às vezes eu assistia com os irmãos, às vezes assistia com os amigos, né, para dizer que era forte. Tem um tal de filme chamado O Grito, né? Quem aqui já assistiu esse filme? É fraco. Eu nunca assisti, porque falaram que era terrível e todo mundo queria ver o filme. Eu falei, eu não vou ver, eu não faço nem ideia do que passa nesse filme, porque me disseram que era muito terrível. Meu filho falava assim, e tem um barulhinho que faz lá, e aquele... Eu falei, Jesus, eu não vou ver esse filme. Mas agora diz que está de volta, né? Tem uma regravação, né? Está voltando aí, mas eu não vou para o cinema assistir o filme. E eu fiquei tanto tempo sem ver esse tipo de filme, que essa semana eu estava assistindo um trailer, né, de um filme de terror, e aí começou, eu vendo só, era só um trailer, né, lá, e vem um menino andando e aparece lá aquelas meninas descabeladas, né, que sempre aparecem nesses filmes com olho preto, e ele vem vindo, ela vem aparecendo, daqui a pouco, né, você está acostumado naquela cena, na proximidade que ela está vindo, daqui a pouco já está em cima. Eu tomei um susto e eu comecei a rir. E a Juliana, quando estava na sala, né, ela falou assim, mas do que você está rindo? Eu estou rindo porque faz tanto tempo que eu não vejo um filme de terror que eu tinha até esquecido como era ser assustado, né? E foi engraçado, eu me assustei e comecei a rir. Falei, como é que eles conseguem, né, nos causar isso? Mas a gente já vai alimentando a nossa mente e a gente vai ficando com medo de tudo, né? Esse é o medo natural. E tem o medo pecaminoso, nós começamos a ver na semana passada, o que é o medo pecaminoso, ou quando o medo se torna pecaminoso. E por fim tem o medo santo, que é o temor, né, a Deus. A gente não usa, mas é a mesma palavra, né? É medo, né? Nós vimos na semana passada que vem lá do Fedos, né? Que é o medo realmente. O medo natural, ele não é pecaminoso, né? Pelo contrário, ele é próprio do ser humano, é natural. Deus nos deu o sentimento do medo que nos protege, né? Quando nós nos aproximamos de um perigo, o medo é que nos impede, né, de nos arriscar. Então o medo nos traz segurança, né? Mesmo quando saímos na rua, né, tomamos precauções, porque temos medo, né, na hora de atravessar uma rua, né, de fazer, é o medo que nos traz segurança. Porém, né, essa sensação natural do medo, ela pode se tornar pecaminosa ou santa. Então esse medo natural é como se fosse a energia, né, que nos impulsiona para alguma coisa ou nos paralisa. Até nós comparamos com a pólvora, né? A pólvora, ela não é nem boa nem ruim, né? Dependendo de como você usa. Ela é um elemento químico que causa explosão. Pode ser usada tanto para embelezar o céu, né, no final do ano, com os fogos de artifício, quanto para carregar, né, uma arma para tirar a vida de alguém. Então, dependendo da forma que usamos, o medo ele pode ser bom ou ruim, ele pode ser santo ou pecaminoso. E tem algumas coisas que nós só fazemos quando estamos com medo. Sem o medo nós não faríamos isso. Então depende da forma como nós alimentamos. E aí volta a beterraba, né? Do que nós estamos nos alimentando? Do que estamos enchendo a nossa mente, ocupando? Até porque, né, aquilo que nós falamos vai ser resultado da forma como nós temos alimentado a nossa mente, ou como a Bíblia chama, né, o nosso coração. Olha que interessante, nós vimos também que o próprio Cristo sente o medo.
Jesus, quando esteve, ele não sentiu qualquer medo, ele foi tomado de medo e de pavor, como ele mesmo expressa aos seus discípulos. Olha aqui Mateus 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor. Algumas traduções vão dizer tomado de medo, e de angústia. Então Jesus sentiu um medo intenso, uma angústia tão pesada que ele suou gotas de sangue, É um estresse tão grande que provocou esse fenômeno, do nosso corpo, e o seu suor veio aí com sangue. E vimos o medo pecaminoso, que nós dividimos aqui em 4 subtemas. Então, o medo pecaminoso é quando ele impede que você obedeça os mandamentos de Deus. Eu deixo de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, os seus mandamentos, porque eu estou com medo. Frequentemente os crentes recusam a obedecer a ordem de Deus, de usar seus dons, porque estão com medo. Foi o que aconteceu com Timóteo e foi o que aconteceu na parábola dos talentos, quando o Senhor ele dá lá os talentos, aquelas moedas para os seus servos tomarem conta, negociar, e aquele que ganhou 5, ele foi ousado, correu atrás, grajeou mais 5, mas teve um deles que pegou apenas 1 talento, e a palavra diz, que foi dado a cada um segundo a sua capacidade, de trabalhar. Então, aquele pegou só 1, e mesmo sendo só 1, ou seja, a sua responsabilidade era menor, mas ele foi lá, escondeu na terra, e quando o seu senhor volta, ele desenterra e entrega para ele, e ele diz assim: por que você fez isso? Ele fala: porque eu tive medo. O medo impediu dele usar o talento, dele usar aquilo, e nós vemos que o Senhor ficou muito bravo com ele, porque ele não usou aquilo que foi dado a ele. Então, esse tipo de medo, ele é pecaminoso. Por quê? Porque ele faz com que a gente trave na hora de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, isso é pecado. Tiago 4,17 diz que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, deixar de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer é pecado. E o outro tópico, o medo ele é pecaminoso quando faz com que você desobedeça as ordens de Deus. Agora, não é apenas não fazer, desobedecer, ele contrário àquilo que Deus falou. Então, olha só, quando estiver com medo, pergunte a si mesmo se o seu medo está fazendo com que você desobedeça as ordens de Deus. Se desobedecemos a Deus por estarmos com medo, esse medo é pecaminoso. Então, agora retomando, da onde nós paramos, vamos para esse subtema. O medo é pecaminoso quando faz com que você pense e se comporte de forma egoísta. O medo que nos faz voltarmos para nós mesmos. O medo pecaminoso e o amor bíblico, eles são opostos uns aos outros. Então, o medo e o amor bíblico não pode coexistir junto. Por quê? O texto que nós lemos diz: no amor não há medo. Então, os dois não ficam juntos. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Quando o amor perfeito chega, o medo ele vai embora. Um exemplo, eu já contei aqui algumas vezes, porque é um exemplo bem forte. Uma tia minha, ela tinha o meu sobrinho, o meu primo, pequeno, e eles mudaram para uma casa que a casa ficava embaixo, a rua em cima, aí tinha a escada, tinha um patamar, e a escada
escada descia na lateral assim do barranco, a casa ficava lá embaixo. E no dia da mudança, né, o pessoal lá tirando as coisas, o meu primo, ele foi direto, porque não tinha corrimão, né, ele foi direto e caiu. Quando ela viu o filho caindo, ela correu e pulou para tentar salvar o filho. Ela não pensou. O medo, né, aquele medo do filho se machucar, morrer, levou ela, né, a pular, ou melhor, o amor dela pelo filho, né, não o medo, o amor que ela tinha tão grande que ela não pensou em si. Então, o medo faz com que nós ficamos egoístas, pensamos em nós. O amor faz com que nós olhamos para o outro, e o amor gera, né, a coragem. Então, ela pulou, quebrou a perna. Meu primo só teve uns arranhões, né, e ela quebrou a perna, teve um prejuízo maior. Então, os dois não podem coexistir, o amor e o medo. Nós já ouvimos casos, né, que pessoas, por causa do medo, tiraram a vida do outro. E aí, por que você fez isso? Porque eu estava com tanto medo que aí a pessoa teve uma ação. Então, em algumas ocasiões, o medo, né, até se transforma em coragem. O medo, ele fica às vezes meio insano, né? Por causa do medo as pessoas fazem às vezes um ato impensado, porque ele volta para si mesmo. A pessoa se preocupa tanto consigo que não olha as consequências. O amor bíblico coloca o interesse dos outros acima dos interesses pessoais. É isso que Jesus, né, nos ensinou, resumiu todo o seu ensinamento nesta verdade: amar ao próximo como a si mesmo. Coloque o próximo acima de você. Consequentemente, ele age com coragem. O amor produz coragem. Olhe o exemplo de Jesus. Nesse momento que ele foi tomado de medo e pavor, né, ele não permitiu que o seu medo ou angústia o impedisse de ir para a cruz. Por que Jesus foi para a cruz? Pelo amor. Porque por amor, né, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele lançou fora o medo. É interessante, eu acho que o relato mais intenso, né, de medo e angústia é o de Cristo, né, que foi tão forte ao ponto dele suar gotas de sangue. E para superar esse medo tinha que ser um amor imenso, o amor de Cristo, que mesmo assim ele conseguiu avançar até a cruz. O egoísmo faz com que você coloque os seus interesses acima dos interesses dos outros e, consequentemente, tenha uma atitude covarde. Então, o egoísmo produz medo. Pessoas que só se voltam para si mesmo, né, está se preocupada mais consigo, ela é tomada pelo medo. Pense o exemplo de Isaac, né? Nós mencionamos na semana passada Isaac, em que ele estava pensando quando mentiu sobre sua esposa. No que ele estava pensando? Quando ele foi lá, né, na terra uma terra estranha, e aí ele mente sobre sua esposa, dizendo que ela não era esposa, né, que ela era sua prima. Ele estava pensando em quem? Estava pensando nas necessidades dela? Será que ele estava preocupado com ela? Não, ele estava pensando em si mesmo. Isaac mentiu, né? Assim como também Abraão, né, mentiu na mesma situação, porque estava preocupado consigo mesmo, de alguém matá-lo, tirar a vida, porque sua esposa era muito bela. Então o egoísmo gerou o medo. Quando estamos dominados pelo medo, a ponto de ficar cego à necessidade dos outros, pode ter certeza que esse medo é pecaminoso. Quando o medo me faz esquecer da necessidade do outro, é um medo pecaminoso. Olha só, você chamaria um homem, né, de covarde por ele não
querer entrar em um prédio que estivesse pegando fogo? Não chamaríamos, né? Então, claro que não. Mas, como seria se o filho desse homem estivesse naquele prédio e não tivesse ninguém para socorrer? Porque nós entendemos que o amor deveria dar coragem para ele entrar no fogo e tirar o filho. É o exemplo que eu dei da minha tia, né? Nós vimos também, já há um tempo atrás, aquela mulher, né, que o jacaré era no parque, pegou o filho, ela pulou lá dentro do lago, segurou o jacaré pela boca, né, abriu lá para socorrer o filho. É o amor gera coragem, né? O egoísmo gera o medo. O mundo diria que é um problema de autoestima, mas a palavra de Deus diz que é egoísmo. Então, quando for dominado pelo medo, pergunte a si mesmo: com quem ou com o que você está essencialmente preocupado? O medo veio, é por si mesmo ou é pelo outro? Né? Então, isso vai nos despertar para colocar mais amor em nosso coração. Por fim, o medo ele é pecaminoso quando resulta de uma maneira de pensar não bíblica. Deus nos disse como devemos pensar. Deus nos ensina até como ocupar a mente, né? Olha só, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que é isso? Beterraba. Eu preciso alimentar, né, a minha mente e o meu coração com coisas corretas, com a verdade. Por isso que Deus nos ensina como pensar, no que meditar, em coisas boas, em coisas puras, em coisas amáveis, né? É com isso que eu vou ocupar a minha mente para que eu não seja, né, dominado pelo medo. Se o seu medo está fazendo com que você insista em pensamentos que não possuem as qualidades descritas nesse versículo, trata-se de um medo pecaminoso. O medo que nos leva a pensar o mal, a pensar mal também, né, das pessoas. Se o seu medo leva a remoer coisas que são, ou melhor, que não são verdadeiras, trata-se de um medo pecaminoso. De modo geral, o medo resulta de pensar em coisas que não são verdadeiras. Não é isso? A gente fica pensando, assistindo os filmes, e aí ouve um barulho, meu Deus, o que é isso? É um fantasma, é um monstro, é isso, é aquilo. Coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Gente, depois que trocaram o telhado aqui da igreja, né, que mudou e colocaram essas telhas de metal, que agora, aqui durante o dia, você está sozinho aqui, faz uns barulhos, né, que o calor vem, né, ainda bem que a gente já sabe que é o telhado, né? A Elaine sofreu aqui, ela disse que logo que trocou o telhado, ela sozinha aqui ia dar os barulhos, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é simplesmente a temperatura, né, que oscila e faz o barulho. Mas nós somos tendenciosos a ter medo de coisas que não são verdadeiras. Muitas pessoas vivem no mundo do e se, não é? As preocupações estão baseadas no e se, né? Nós ficamos assim, ó. E se os outros estiverem pensando isso ou aquilo? Nós nem sabemos, né? Não é uma verdade, mas a gente fica. E se eles disserem tal coisa? E se acontecer tal coisa? E se não der certo? E se? E aí são coisas que não são verdades, que nos levam a temer. Seu medo vem de remoer coisas que, primeiro, escapam do seu controle. Está fora do controle. É sobre o futuro. E se acontecer, eu não tenho poder. Por isso que eu uso e se. Porque está fora do meu controle. E aí, eu tenho que confiar no controle de Deus.
e que também provavelmente não são verdadeiras, porque são hipóteses. Se eu sou alguém que elaboro, bons pensamentos, eu vou pensar num cenário positivo. Mas eu posso ser meio negativo, eu vou pensar tudo dando mal, desmoronando, acabando, E então são os ICs. Mais uma vez, beterraba negros, Eu vim até da cor da beterraba hoje, tem aqui uma turminha aí, junto comigo, ministrando, Porque nós temos que colocar coisas boas na nossa mente, Não podemos encher a nossa mente de coisas que não são verdadeiras. E aí nós ficamos agindo por hipóteses, e se ele pensou isso, ou se pensou aquilo, e aí nós vamos sendo dominados pelo medo. Algumas pessoas são peritas, na leitura de mentes alheias. Eles olham para a pessoa e ficam imaginando o que a pessoa está pensando, atribuindo aos outros pensamentos e intenções que eles mesmos, ou seja, as próprias pessoas nem sabiam ter, mas ficam deduzindo, aquela coisa chegou, ele não me cumprimentou, é porque está com raiva, pensou isso, aquilo outro, e nem sabe, a pessoa está só distraída, passou lá, desatenta, esbaforida, a pessoa mas a gente fica tentando ler a mente do outro. Na verdade, isso é pecado, porque é julgar o outro. Nós podemos julgar muitas coisas, já ministramos sobre isso, mas o que passa na mente, no coração, a intenção, nós só vamos saber se a pessoa falar. Ele fez isso porque estava com raiva, ele fez isso porque não gosta de mim. Nós não sabemos, É o coração, a intenção do coração. Elas têm um pensamento e seguem em frente com ele, mesmo que não tenha nada a ver com a realidade. A pessoa ainda fica insistindo, Mesmo que o outro fala, não foi sim, eu sei, porque eu conheço, e aí, se torna um verdadeiro Sherlock Holmes, dizendo a intenção das pessoas. Todas essas pessoas, que estão remoendo, na verdade, mentiras. E todo esse tipo de pensamento precisam ser banidos da nossa mente. Nós precisamos nos impor a eles. Por isso que Jesus nos ensinou a ter bons olhos, olhar para as coisas com bons olhos. Procura o melhor cenário possível para tentar dizer sobre a intenção do outro. Ele deve estar preocupado, deve estar com algum problema, e nós devemos gerar e alimentar o nosso coração com bons olhos. O próprio Cristo disse que se nós fizermos isso, nós seremos tomados de luz. O medo que leva a remoer coisas que não são verdadeiras é um medo pecaminoso. A próxima vez que você estiver lutando contra o medo, pergunte a si mesmo: esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é respeitável? Esse pensamento é amável? Esse pensamento está de acordo com Filipenses 4:8? Beterraba nele. Coloque aí coisas boas, alimente a sua mente com aquilo que é bom e perfeito. Mas, além desses 4 subtópicos, eu acho importante acrescentar mais um, que diz que o medo ele é pecaminoso quando resulta da incredulidade. Olha só, quando você sente medo, é preciso examinar qual é a raiz desse medo. O medo pecaminoso é produzido pela falta de confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, esse medo ele vai ficar de lado. Por não acreditar em suas promessas e em seu caráter, que Deus não muda, que Ele é o mesmo, que Ele é fiel. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O medo não pode me fazer desacreditar nas promessas do Senhor. Olha o que diz Daniel 11:32. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá
resistirá firme. Então o povo que conhece a Deus fica firme, porque ele confia neste Deus. Considere Romanos 8:28, que diz lá: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se Deus prometeu, tudo que Ele prometeu resultará em bem. Tudo aquilo que Deus faz é para o nosso bem. Então, por que você está com medo? Se existe uma promessa dizendo que todas as coisas, exatamente todas, cooperarão para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Pergunte a si mesmo: será que estou com medo porque não acredito que Deus agirá para o meu bem? Eu realmente não consigo descansar nesta promessa de Deus, que Ele vai agir em todas as coisas para o meu bem? E aí, mais uma vez, beterraba de mim. A palavra diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, da onde vem a fé? Do que eu preciso me alimentar para ter fé? Da palavra. Eu vou para a palavra, para as promessas de Deus. Eu começo a ver um texto como esse de Romanos 8:28, e eu falo: não, Deus, eu não posso ter medo diante disso, porque o Senhor disse que usaria todas as coisas para o meu bem. E olha o que diz em Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e um caráter aprovado é a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então pergunte a si mesmo: será que estou com medo porque não acredito realmente que os sofrimentos e as provações têm um propósito? Puxa, estou passando uma luta, estou passando uma provação, eu preciso me voltar para a palavra. Ela diz que realmente viriam as provações, mas elas vão produzir uma série de coisas boas, principalmente no meu caráter, e elas vão me dar esperança. Quando ficar amedrontado, vá para as Escrituras e leia as promessas de Deus. Mais uma vez, beterraba. Se alimente de coisas boas, alimente a sua alma de coisas boas. E aí falta nós falarmos sobre o temor santo, o medo santo, e nós vamos fazer isso na próxima quarta-feira. Agora se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que realmente nos dê a capacidade de discernir, porque nós estamos aprendendo sobre tipos de medo. Do que isso vai me ajudar? Que diferença vai fazer se eu olhar para o medo e entender que ele é um pecado, que ele é santo ou que ele é natural? A forma de repelir o medo, ela é diferente. O medo natural, como é que a gente age com o medo natural? Com coragem, e com precaução. O medo me faz ter precaução. O medo natural vai fazer eu estudar aquela situação que está gerando medo, para que eu haja com prudência. E o medo pecaminoso? Quando eu identifico que o medo que eu estou sentindo, ele é pecaminoso, o que eu devo fazer? O que se faz com o pecado? Como é que eu trato o pecado, e no caso, o medo pecaminoso? Confessando, reconhecendo que é errado e indo para Deus. Então é diferente quando eu reconheço que esse medo ele é pecaminoso, porque a forma de tratá-lo vai ser diferente. Para dar um exemplo para os irmãos, eu já falei isso aqui, mas vale ressaltar.
eu tive muito problema com a ansiedade e com a preocupação. Quando eu ficava ansioso, eu perdia o sono, eu não conseguia dormir. Por muitos anos eu tentei superar a minha ansiedade. Consegui até melhorar um pouquinho, mas não tinha jeito. Quando a preocupação vinha, a ansiedade tomava o meu coração, e aí eu não conseguia parar de pensar em algo. O que fez eu ter vitória sobre a ansiedade foi quando eu comecei a estudar sobre a ansiedade nas Escrituras Sagradas, e eu descobri que a ansiedade é pecado. Por que a ansiedade é pecado? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos, não devemos nos preocupar. Antes nós devemos levar ao Senhor toda a nossa ansiedade, colocar diante dele. E aí eu aprendi que se a ansiedade era um pecado, eu deveria confessá-la como pecado. E aí eu comecei diante de Deus pedir perdão todas as vezes que eu ficava ansioso, e eu comecei a me arrepender de ter ficado ansioso, e a ansiedade se foi. Porque a palavra diz que se nós confessamos e deixamos, ela se vai. Do mesmo jeito, o medo pecaminoso, nós tratamos ele assim. Nós confessamos, nos arrependemos de ter sentido medo por não confiar em Deus, não confiar em suas promessas, ou um tipo de medo que nos levou a pecar, nos levou a desobedecer, nos levou a deixar de colocar o nosso dom. Então nós tratamos isso de forma diferente. Então agora, diante de Deus, nós vamos